Bom, dando continuidade ao curso de extensão de especialização sobre o novo Código de Processo Civil da OAB do Mato Grosso, da ESA do Mato Grosso, meu nome é Leonard Schmitz, vamos aqui passar para o próximo bloco e, como os senhores viram no último bloco, conversamos um pouco sobre o que é a sentença no novo CPC, o que é a fundamentação no novo CPC, né, e alguns aspectos importantes, problemas da fundamentação. Agora, cabe a gente explicar o artigo que, como eu disse no último bloco, talvez seja esse o coração, a grande mudança em relação à atividade judiciária no CPC 15, que é o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, que diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença, acordo, qualquer decisão, que, e aí ela vai passar a uma série de incisos, 6 incisos. Só queria chamar a atenção pelo seguinte: ela não se considera fundamentada, portanto, deixa eu voltar aqui, portanto, ela não tem um dos 3 requisitos: relatório, fundamentação, dispositivo. Se faltou um dos requisitos, ela não é sentença. Se ela não é sentença, ela é uma decisão nula. Ela tem esse vício de nulidade que precisa ser corrigido. Porque o próprio parágrafo 1º fala: se seguirem esses vícios, não é fundamentada. Ao não ser fundamentada, nem sentença ela é, ou nem decisão ela é, tá bom? Vamos para o primeiro. Não é fundamentada a decisão que se limitar à indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Preste atenção um pouquinho. Essa maneira do código explicar é uma tentativa de cobrir a seguinte situação: a decisão que meramente se limita a dizer: aqui incide o artigo tal da lei tal, portanto defiro ou indefiro o pedido, ou portanto tem ou não tem razão de proceder, etc. As razões do autor, do réu. E não oferece nenhuma razão discursiva, nenhuma razão argumentativa do porquê que aquele artigo, determinado artigo, inciso, parágrafo, se aplica no caso concreto. E esse vício é muito comumente observado, provavelmente os senhores já se depararam com decisões assim, quando o juiz diz: presentes os requisitos legais, defiro ou indefiro a tutela antecipada. É uma decisão padrão, os senhores devem ter contato com ela dia a dia, que ela basicamente se limita a constar o relatório e na fundamentação diz: olha, a verossimilhança se consubstancia da seguinte maneira, cita uma ou outra doutrina. Já o perigo de dano ou de difícil reparação e etc. se consubstancia no seguinte, mais uma ou outra doutrina, cita um julgado ou outro explicando o que é verossimilhança, etc. Situa o leitor e a partir daí diz: estão presentes os requisitos, defiro a tutela antecipada. Ou estão ausentes os requisitos pelas provas dos autos, a gente não sabe nem que provas dos autos são, e indefiro a tutela antecipada. O que o juiz fez nessa decisão foi se limitar a indicar e a reproduzir os atos normativos, que seriam, por exemplo, do 273 do Código de Processo Civil. Isso não é fundamentar. Outro exemplo importante aqui: embargo de declaração. O juiz costuma dizer: eis o relatório, no entanto, não vislumbro omissão, não vislumbro contradição, não vislumbro obscuridade. Como não tem nada disso, desprovejo os embargos de declaração. Mas onde é que não está? É muito simples, talvez raso demais para o juiz ou para o órgão jurisdicional julgar que a decisão é completa, não carece de nenhuma contrariedade, obscuridade, etc. E por conta disso não precisa ser corrigida. Mas por quê? Onde é que estão os elementos? E mais ainda, como que esses elementos presentes nos embargos do embargante, no recurso do embargante, podem vir a influenciar a completude da decisão? Esse diálogo, essa conversa, ela muito raramente acontece. E ela precisa passar a acontecer porque o CPC novo está mandando acontecer. Então isso precisa ser uma mudança, tá bom? Então a decisão que se limitar a fazer isso não está fundamentada. Que mais? Não é fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Isso aqui é uma decorrência do inciso 1º, né? Conceitos jurídicos indeterminados, 2 exemplos bem clássicos: princípios e as cláusulas gerais. Eu trouxe 2 exemplos que são os mais típicos: boa-fé, função social da propriedade, uma série de conceitos que a gente pode trazer, que a lei traz conceitos abertos e que a gente muitas vezes precisa interpretar. Vamos pegar o caso dos princípios.
Princípio da igualdade, princípio da razoabilidade, princípio da paridade de armas, princípio do contraditório, etc, etc. A gente sabe o que eles são? A gente até sabe, mas a gente precisa entender o que a doutrina diz sobre eles, o que a jurisprudência fala, se aplica ou não se aplica no caso concreto. Por que aquela interpretação que o juiz está dando ao princípio tem o condão de influenciar na decisão concreta? Não adianta jogar o princípio na decisão e achar que isso vira um argumento de autoridade. E é isso que o inciso 2 do 489 quer combater, tá bom? Colocar um princípio na decisão não transforma ela numa super decisão. Isso precisa ser entendido. Os senhores muito bem sabem disso, quando são contemplados com decisões contrárias aos senhores e muitas vezes não conseguem nem encontrar motivos para recorrer porque o juiz disse, não, isso tem a ver com o princípio da razoabilidade, portanto decida assim. Ué, mas razoabilidade para quem? O que é razoabilidade? Se fosse o contrário, por que seria irrazoável? É tudo isso que precisa ser respondido pelo juiz, senão ele cai nesse inciso 2 aqui. Ele emprega um conceito jurídico completamente indeterminado, sem explicar o porquê que esse conceito tem a ver com o caso concreto, tá certo? Isso aqui é muito importante, isso precisa ser entendido pelos juízes, e aliás esse é o papel dos senhores, né? Fazer com que todo mundo consiga entender isso, para a gente poder ter decisões mais bem fundamentadas. Terceira coisa, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É a decisão genérica. Isso aqui é uma decorrência quase inevitável da justiça de massa. Isso é uma coisa que os senhores também sabem. A gente vive uma situação em que a grande maioria dos casos, vamos pensar em casos tributários, casos previdenciários, casos que tenham a ver com o servidor público, casos de consumidor, telefonia, concessionárias de serviço público, elas são muito repetitivas. Então elas podem vir a dar aso a decisões que são padrãozinho. Muitas vezes, e aí vamos fazer uma meia-culpa nossa de advogados, as petições nossas também vêm numa caixinha, elas vêm repetitivas. Mas as decisões que são repetitivas, extremamente e só repetitivas, que não dizem nada sobre o caso concreto, elas são um perigo. Elas são um perigo muito grande porque elas não estão fundamentando, elas estão carimbando. Esse carimbo não pode ser considerado legitimamente exercício da jurisdição. Por conta disso, se esses motivos da decisão se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ela não é fundamentada. E vejam, isso não é só um problema de massa. Se eu der uma decisão dizendo que o autor tem razão porque prestigia o princípio da razoabilidade, esse motivo, prestigia o princípio da razoabilidade, ele se presta a justificar qualquer outra decisão. Vocês não concordam? Qualquer outra decisão pode ser dada, mas isso é razoável. Porque, claro, ninguém quer uma decisão irrazoável, ninguém está falando de irracionalidade. Mas dizer prestigia o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, que seja, não é dizer o suficiente, ela ainda é uma decisão genérica. Então o que precisa fazer, esses três primeiros incisos, né, a reprodução de atos normativos, a interpretação de cláusulas indeterminadas e a invocação de motivos genéricos, eles formam um conjunto. Esses três primeiros incisos, eles chamam a atenção do jogador para o seguinte: presta atenção no caso concreto. É isso que fica de lição dos três primeiros incisos, tá bom? Vamos para frente. Inciso 4. A decisão não é fundamentada quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse inciso precisa ser olhado com um pouquinho mais de atenção, porque o texto dele precisa ser bem observado. A decisão que não enfrentar todos os fundamentos ou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Sem dúvida nenhuma, os senhores já viram decisões dos tribunais e do STJ que começam da seguinte maneira: o juiz não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos. Isso é um lugar comum, não é mesmo? Isso se vê todo dia. Isso não pode acontecer. Isso, em determinadas maneiras, o juiz realmente não fica obrigado, mas essa decisão, que limita o juiz a decidir apenas sobre aquilo que ele quer, não pode sobreviver. E o novo CPC é muito chato em relação a isso. Ele quer que isso morra com o novo CPC, esse tipo de prática pare de existir. Então veja, infirmar no sentido de contrariar, tá? O juiz tem que enfrentar todos os argumentos que forem capazes de derrubar a sua conclusão na decisão. O juiz quer dizer que o réu tem razão, então todos os argumentos capazes de derrubar isso do réu, os argumentos do autor, precisam ser enfrentados pelo juiz. É a tal da fundamentação-resposta. O juiz precisa responder à parte contrária por que ele está errado, muito mais do que dizer para a parte vencedora por que ela está certa. Ele já adotou uma determinada conclusão em
em favor do autor, digamos, ele precisa dizer o porquê que o réu está errado. Ele precisa enfrentar os argumentos que são capazes de infirmar a conclusão que o próprio juiz adotou. E aqui eu chamo a atenção, a fundamentação serve pro sucumbente e os argumentos são contrários à conclusão da decisão. Vejam, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, isso precisa ser bem entendido pelos senhores. Determinado autor move uma demanda, A moveu a ação em face de B. Vamos dizer que é uma execução de contrato. Aqui ele alega que o contrato precisa ser cumprido porque o B não cumpriu a tempo e por duas outras razões, YZ. Tem 3 causas de pedir para o pedido que é feito. O réu vai alegar, já paguei o contrato, pagamento. 2, a dívida foi novada, e aí junta o instrumento de novação da dívida. E 3, digamos que está prescrito o pedido do autor. 3 pedidos diferentes, tá? Se o juiz se convencer desse pedido aqui, olha, dessa causa de pedir, perdão, isso aqui o autor tem razão. Ele precisa contrastar com todas as fundamentações que são capazes de, em tese, derrubar a conclusão do juiz. Entenderam? Se ele se convencer da segunda, ele vai fazer a mesma coisa, da terceira, a mesma coisa. Ele não precisa, na decisão dele, falar disso aqui. Porque a conclusão dele já foi por essa aqui, ó. A fundamentação resposta, o inciso 4 que a gente está falando agora, ele diz que a decisão não é fundamentada se o juiz não derrubar, vamos dizer assim, todos os argumentos que são contrários àquilo que ele acha que está certo. Se ele achar que o réu tem razão, o movimento é contrário. Se ele achar, não, peraí, realmente o réu já cumpriu o que ele devia, não precisa mais. Então ele precisa acatar todos os fundamentos da parte contrária, porque a conclusão dele foi pelo lado de cá. Tudo bem? Isso vai mudar muito a maneira como a STJ julga. Esperamos que esse artigo seja bem aplicado, especialmente porque ele é muito polêmico, né? Esse artigo foi objeto de uma série de críticas pela Associação Nacional dos Magistrados, pela AJUF, pela ANAMATRA, etc. Mas eu acho que cabe ao advogado exigir essa fundamentação mais completa dos juízes. Bom, aí a gente parte para os 2 últimos incisos do artigo 489, que dizem respeito a fundamentar com base em precedentes judiciais, os tais dos precedentes judiciais, que são tão falados aí no novo CPC, que são uma mudança muito importante do novo CPC, e precisam ser bem entendidos. Antes de falar sobre esses incisos, eu quero explicar o que é o precedente judicial. Vocês vão ter uma conversa sobre isso nesse mesmo curso da OAB, mas cabe apenas chamar atenção para o artigo 927 do novo CPC. Ele diz o seguinte: o juiz e os tribunais observarão, e aí ele dá um rol de 5 decisões. São essas 5 decisões que são consideradas precedentes judiciais. E aí os senhores com calma podem olhar, podem pausar, podem dar uma olhadinha para a gente trabalhar com calma. Decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADCOM e etc. Súmula vinculante, está na Constituição. Acórdãos em assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e recurso especial repetitivo. Isso vai ser conversa específica dos senhores aqui no curso da OAB, mas são 3 institutos bem chave, bem importantes do novo CPC, que são técnicas de resolução de causas repetitivas, né? Especialmente o incidente de resolução de demandas repetitivas. Se o senhor quiser anotar, artigo 976 do novo CPC. Ele dá técnicas diferentes, a partir dessas técnicas surgem decisões que valem para vários casos idênticos. Pensem como funciona o 543C do CPC de 73, né? São recursos especiais repetitivos que são decididos apenas uma vez pelo tribunal e essa decisão vale para todo mundo. Essa decisão está no rol do que seja um precedente judicial. Enunciados de súmula do STF, súmula do STJ, súmulas que os senhores conhecem, com as quais os senhores lidam todo dia. E a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais os tribunais estiverem vinculados. Pensem no órgão especial da plenária do Tribunal do Estado do Mato Grosso. As orientações, os julgamentos da plenária do tribunal valem com força de precedente. E aí o parágrafo 1º do artigo 927, apenas para fechar o sistema, diz o seguinte: quando forem julgar com base nesse artigo aqui, ou seja, quando forem aplicar um precedente, os juízes vão observar um precedente,
Os juízes vão julgar com base no artigo 10, que é aquele que fala de debater as questões, e artigo 489, parágrafo 1º, ou seja, precisa fundamentar exatamente como o 489 está falando. Beleza? Então vamos lá. 2 incisos importantes para fechar o 489. Não está fundamentada a decisão que se limita a invocar um precedente, enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O que o juiz precisa fazer aqui? Cada parte, os senhores sabem como advogados, cada parte vai alegar os seus próprios precedentes, dizendo, olha, excelência, eu tenho razão porque veja como a STJ julgou meu caso. O réu vai alegar, não tem razão coisa nenhuma, porque veja como a STJ julgou meu caso. O que o juiz precisa fazer? Ele, quando invocar um precedente para constar da decisão dele, ele precisa explicar quais são as razões determinantes daquele fundamento, quer dizer, daquela decisão, quer dizer, por que o STJ julgou assim? Aí pega na própria decisão do STJ o que ele usou e explicar como esses fundamentos determinantes se aplicam ao caso concreto. Não pode jogar o precedente, como muitas vezes os tribunais fazem, e dizer que está decidido. O que precisa ser feito é contrastar aquele precedente que está sendo utilizado com o caso concreto, tá bom? E aí a questão contrária, que é o inciso 6, tá? O inciso 5 fala, aplicar o precedente faz o jogo caso concreto, não adianta só mencionar. Inciso 6 é o contrário. E quando o juiz quiser deixar de aplicar um precedente? Quer dizer, ele não pode, por conta da força dos precedentes, os senhores vão ver isso no artigo 927, ele não pode mais simplesmente ignorar o fato de que existe uma súmula vinculante sobre o caso, que o STJ, por exemplo, a Corte Especial do STJ editou uma súmula, ele não pode simplesmente ignorar, ele precisa levar em consideração. Então veja, ele não pode deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência e precedente, sem fazer uma de duas coisas. Indicar a distinção ou superação. Vejamos, são duas situações que são bem diferentes. A primeira delas é, estou litigando uma questão de locação, vou até dar um exemplo bem simples. Estou litigando uma questão de locação e o réu invoca um precedente que fala de ação possessória. Ele quer a posse para ele e não está falando de locação. O que o juiz precisa fazer? Não se aplica esse precedente. Por quê? Tem uma distinção clara aqui. Aqui o STJ está jogando posse. Aqui nós estamos falando de locação. Não tem a ver, não vou aplicar. Tudo bem. Outra situação em que ele pode deixar de aplicar. Olha, o juiz vai dar uma olhada no precedente que foi invocado, na súmula, vamos dizer assim, que foi invocada pelo autor, pelo réu, e ele vai colocar na decisão dele, mas ele não vai aplicar, alegando o seguinte: em tese não seriam casos distintos, mas essa decisão foi dada há algum tempo, essa decisão ela já sofreu uma série de mudanças, a sociedade inclusive evoluiu em relação a ela não se justifica mais, porque se eu aplicar a solução vai ser ultrapassada. Eu preciso superar esse precedente ou indicar que esse precedente precisa ser superado e por isso eu deixo de utilizar o precedente, não aplico outra coisa, aí o juiz vai dar a sua própria decisão por conta de princípios e de outras fontes normativas que são mais atualizadas, que são mais rentes à Constituição e etc. Tá certo? Então, são duas questões. O que é distinção e o que é superação, eu vou deixar para vocês, para os senhores aprenderem quando chegar o momento no curso. Mas vejam que o juiz só pode fundamentar a não aplicação de um precedente quando for caso de distinção ou quando for caso de superação. Beleza? Isso tem também um reflexo importante na atividade dos senhores, porque os senhores sabem que muitas vezes nós como advogados juntamos 60 precedentes num caso concreto. E aí nós vamos ter a nossa própria pretensão dificultada, porque se o juiz precisar olhar quais delas ele precisa ou não enfrentar, vai complicar. Então talvez a nossa atividade como advogado fique também alterada um pouco, porque a gente vai precisar escolher melhor os casos julgados, os precedentes, para invocar na nossa petição aquele que se aplica direitinho ao nosso caso. Então esse trabalho vai ser importante a partir do ano que vem, nosso também, de convencimento do juiz a partir de casos específicos de STJ, do nosso tribunal, de STF, para tentar fazer um trabalho mais cirúrgico, para tentar convencer melhor o julgador. Bom, para encerrar esse bloco, duas coisinhas. O que eu faço com a decisão que não cumpriu com nenhum desses requisitos aqui? Isso é muito importante. Muito embora a gente saiba que está muito bonitinho aí na lei, nem sempre os juízes vão cumprir, a gente precisa dar um jeito de lidar com isso.
eu já falei para os senhores que a decisão é nula, né? Mas e daí que ela é nula? O que a gente faz com ela em termos de direito processual civil? Primeira coisa, ED. Parece até o jargão do advogado, né? Vão embargar de tudo, mas não é isso. Primeira coisa que a gente pode fazer, embargo de declaração. Por quê? O próprio código nos permite. O artigo 1022 é o equivalente ao nosso 535, fala que cabe em embargo de declaração, e no parágrafo único, inciso 2, ele fala o seguinte: considera-se omissa, ou seja, omissão, contrariedade, obscuridade, a omissão, a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Ou seja, sempre que a decisão não estiver bem fundamentada, o próprio código fala que ela é omissa. O que os senhores podem fazer? Embargo de declaração, pedindo especificamente que complete a fundamentação da decisão, ok? E se não for isso, na apelação, artigo 1013, parágrafo 3º, fala o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, se não precisar de novas provas nem nada, na apelação, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. A sentença é nula? É. Ela foi genérica? Foi. O que eu faço com isso? Apelo, digo que ela é nula por falta de fundamentação e o tribunal vai reconhecer essa nulidade e desde logo já prolotar uma nova decisão no lugar dela. Não precisa mandar o juiz a quo da outra decisão. Não, o próprio tribunal já supre o vício completando, dando outra decisão em cima dela e etc. E assim a gente vai pra frente. Aqui, aproveitando para encerrar o bloco, eu só queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para os senhores que recentemente eu publiquei um livro que fala sobre todas essas questões de fundamentação. O nome da obra justamente é Fundamentação das Decisões Judiciais e para quem tiver interesse, a obra é publicada pela editora Revista dos Tribunais. Ela é parte da coleção Liebman de Processo, que é uma coleção que vem desde os anos 70 com volumes a respeito de direito processual civil e agora com o novo CPC, com esse fôlego novo que todo mundo tem em relação a aprender e conversar sobre o novo CPC, esse tema das fundamentações é tão importante, é tão novo que merece uma atençãozinha um pouquinho maior. Fica aqui a dica para os senhores. Eu obviamente recomendo a obra, como é de minha autoria, então fica aqui a dica para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, em por que se fundamenta e principalmente o que eu faço para identificar uma decisão que não é fundamentada e a partir dessa identificação, como é que eu faço para recorrer disso? Como é que eu, advogado, consigo me virar quando a decisão não está bem fundamentada? É isso que eu tento explicar nessa obra. Então fica aqui a dica para os senhores e eu volto a partir do bloco que vem para falar de coisa julgada, tá bom? Até mais.